Fala, meus exploradores de Hyrule! Finalmente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom chegou, e milhões de jogadores já estão mergulhando nessa nova aventura. O jogo expandiu tudo o que a gente já conhecia em Breath of the Wild, trazendo novas mecânicas, habilidades e desafios. Mas você já entendeu tudo o que está acontecendo nessa história? Quer saber quais são as principais novidades, os segredos escondidos e até algumas curiosidades que podem mudar sua forma de jogar? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade sobre Zelda. Ah, e comenta aqui embaixo qual sua teoria ou curiosidade favorita da franquia. Uma das primeiras perguntas que surgem quando Tears of the Kingdom foi anunciado foi justamente sobre a relação com Breath of the Wild. Afinal, muitos fãs queriam saber se o novo jogo da série seguiria a linha tradicional, com histórias independentes, ou se seria algo mais conectado à jogabilidade do título anterior. A verdade é que Tears of the Kingdom se posiciona como uma sequência direta, e os desenvolvedores conseguiram manter a essência de Breath of the Wild, ao mesmo tempo em que expandem e aprofundam o que já era incrível. O mundo de Hyrule continua sendo o mesmo, mas ele agora traz uma sensação ainda mais viva, como se realmente evoluísse. Cada área que antes parecia familiar, agora se abre para novas oportunidades, com novos biomas, dungeons inéditas e, claro, muitos segredos ainda por descobrir. E se em Breath of the Wild ficamos conhecidos pela vastidão do mapa, em Tears of the Kingdom, o conceito de exploração se torna mais vertical e multidimensional, com ilhas flutuantes e regiões subterrâneas que expandem o horizonte da jogabilidade. Essa mudança é incrível, pois não apenas mantemos a sensação de estar em um mundo imenso, mas ela também agrega uma camada extra de complexidade e exploração. Ao invés de um mapa que já conhecíamos, agora temos um mundo que exige novas formas de locomoção e pensamento para desbravá-lo. O que era terra firme em Breath of the Wild agora ganha uma nova perspectiva, com pontos estratégicos e desafios que aparecem nas regiões mais altas e mais profundas. E esse conceito de exploração elevada, com as novas ilhas flutuantes no céu e passagens secretas que levam ao subsolo, faz com que os fãs de longa data sintam que o jogo está expandindo o universo que já amavam de uma maneira inteligente, dando continuidade à história, sem perder a magia do jogo original. Não importa se você já visitou o castelo de Hyrule, ou se você se lembra de cada canto de Hyrule, em Tears of the Kingdom, você vai encontrar algo novo e excitante, não importa para onde olhe. Além disso, a variedade de possibilidades em termos de gameplay, como as novas receitas e recursos, vai além da culinária, trazendo novas mecânicas de construção e até mesmo de habilidades de Link que mexem com a dinâmica do mundo. Uma das inovações é o poder de manipular objetos ao redor, criando estruturas e utilizando o ambiente de forma estratégica para superar obstáculos ou resolver quebra-cabeças. Isso só é possível graças à adição de uma série de habilidades inéditas, que ampliam as opções de como jogar, seja em combate, seja na exploração. O jogo também traz desafios inéditos, que surgem dessas novas áreas exploráveis, como quebra-cabeças nas ilhas flutuantes, ou combates mais complexos no subsolo, onde é preciso estar atento ao novo território. Essa evolução no estilo de jogo não apenas faz com que o título se encaixe perfeitamente na sequência de Breath of the Wild, mas também estabelece um padrão para o futuro dos jogos de mundo aberto, trazendo inovações que mesclam história, mecânicas de jogo e uma narrativa envolvente, que cativa o jogador desde o primeiro momento. Em relação à narrativa, Tears of the Kingdom faz uma abordagem mais profunda, trazendo uma história que segue de onde Breath of the Wild parou, mas expandindo os temas e o desenvolvimento dos personagens. Link e Zelda continuam sendo os protagonistas, mas novos personagens aparecem, com histórias que complementam a trama central. O jogo não apenas continua a trama, mas também começa a explorar novas ameaças que surgem de outros pontos do mundo, trazendo uma nova perspectiva à história. As interações com os NPCs, assim como o desenvolvimento do enredo, fazem com que o jogador se sinta imerso não só no mundo físico de Hyrule, mas também na narrativa emocional que envolve a luta pela sobrevivência
e a luta contra forças que podem destruir tudo o que Link e Zelda conquistaram no jogo anterior. Para quem se perguntava se Tears of the Kingdom traria apenas mais do mesmo, é bom se preparar. A história, as missões e o enredo vão muito além do que se espera, oferecendo uma experiência que amplia o universo de Zelda de uma forma que vai fazer os fãs se apaixonarem ainda mais pela franquia. A história de Tears of the Kingdom começa anos após os eventos de Breath of the Wild, e logo de cara, vemos que o mundo de Hyrule mudou de várias maneiras. Link e Zelda estão novamente juntos, mas dessa vez sua missão os leva para as profundezas do castelo de Hyrule, onde algo misterioso está acontecendo. Eles investigam antigas ruínas que pertencem à civilização dos Zonai, uma civilização antiga que parece ter tido um papel crucial na história de Hyrule. A atmosfera é densa, e há uma sensação de mistério no ar, com inscrições enigmáticas que falam de uma aliança entre os Zonai e o povo de Hyrule. O que parece ser uma simples exploração, logo se transforma em algo muito maior, algo que vai colocar em risco todo o mundo de Hyrule. Enquanto exploram essas ruínas, Link e Zelda acabam despertando uma entidade antiga e poderosa. E é nesse momento que as coisas começam a sair de controle de forma dramática. Essa entidade desencadeia uma série de eventos que não só afetam o castelo de Hyrule, mas também o próprio mundo de Hyrule. Uma substância misteriosa conhecida como Gloom começa a se espalhar rapidamente, afetando a terra, as pessoas e até as criaturas que habitam o mundo. O Gloom é uma força do mal, corrosiva e destrutiva, que traz uma nova ameaça para Hyrule, tornando as paisagens ainda mais perigosas e imprevisíveis. O impacto dessa substância é devastador, mas o maior golpe vem quando Zelda desaparece misteriosamente, deixando Link sozinho, sem saber o que aconteceu com ela. Em meio ao caos, Link também sofre uma grande perda. A Master Sword, a icônica espada que sempre foi sua fiel companheira, é destruída, deixando-o sem a arma que sempre representou sua força e determinação. Mas, mesmo diante desse grande desafio, Link não desiste. Ao invés disso, ele ganha uma nova habilidade. Seu braço é substituído por uma misteriosa garra que brilha com uma energia enigmática, algo que ainda está sendo explorado ao longo do jogo. Essa garra, que parece ser uma das chaves para entender os eventos que desencadearam essa crise, concede a Link poderes especiais, mas também o conecta diretamente com o caos que está afetando Hyrule. E é aí que começa a verdadeira jornada de Tears of the Kingdom. Link, agora com seu novo braço e sem a Master Sword, parte em uma missão para encontrar Zelda e descobrir o que realmente aconteceu. Ele precisa enfrentar o Gloom, as novas criaturas corrompidas pela substância, e as ameaças desconhecidas que surgem do subsolo e do céu. A busca por Zelda se torna o objetivo principal de Link, mas ele também se vê em meio a uma trama muito maior, onde os destinos de Hyrule e de seus habitantes estão interligados. Cada pedaço dessa história, cada revelação sobre os Zonai e o que realmente está acontecendo com o Gloom, leva o jogador a um universo cada vez mais complexo e intrigante. O que parecia ser uma simples busca por Zelda se transforma em uma missão épica, cheia de mistérios e reviravoltas, onde a verdade sobre o que está acontecendo com o mundo de Hyrule será desenterrada aos poucos, levando Link a confrontar forças que podem ser maiores do que ele jamais imaginou. Se você achou que a tranquilidade de Breath of the Wild era difícil de encontrar, espere até jogar Tears of the Kingdom. Hyrule está mais perigosa do que nunca. Quando você pensa que já enfrentou tudo o que esse mundo tinha a oferecer, o jogo introduz uma nova série de inimigos que vão desafiar sua habilidade de combate e de sobrevivência. O número de criaturas que povoam esse novo mundo é impressionante. São 110 espécies diferentes de monstros, e isso inclui tanto as ameaças que retornam de Breath of the Wild, quanto novas ameaças ainda mais mortais e criativas, que exigem estratégias diferentes para serem derrotadas. As criaturas que já conhecemos, como os Bokoblins, Moblins e Lynels, retornam com novos comportamentos, mais agressivos e imprevisíveis, enquanto inimigos inéditos trazem novas mecânicas de combate que mudam a dinâmica das batalhas. A variedade desses monstros vai fazer com que você se prepare de forma mais detalhada antes de sair em uma caçada ou em uma exploração, pois nunca se sabe o que pode estar à espreita. Entre esses inimigos, temos algumas ameaças verdadeiramente únicas, com designs monstruosos e habilidades que desafiarão até os jogadores mais experientes. Em particular, as novas criaturas que surgem do Gloom,
como as bestas corrompidas, são mais difíceis de combater devido à natureza misteriosa e maligna dessa substância. Elas não apenas representam um desafio físico, mas também psicológico, já que muitas dessas criaturas podem atacar de maneiras inesperadas e até mesmo alterar o ambiente ao seu redor, forçando o jogador a repensar suas estratégias. Um exemplo disso são as criaturas flutuantes, que se movem entre os céus e as regiões subterrâneas, dificultando ainda mais o combate, pois você precisa estar atento a todos os pontos possíveis de ataque. Porém, os inimigos não são o único perigo em Tears of the Kingdom. Assim como em Breath of the Wild, onde as bestas divinas representavam desafios épicos, Tears of the Kingdom introduz as anomalias regionais, uma série de missões que envolvem batalhas com chefes gigantescos, e essas lutas são ainda mais intensas e impactantes do que antes. Diferente das tradicionais masmorras do jogo anterior, as anomalias regionais são eventos dinâmicos que acontecem em diferentes pontos do mapa, e que trazem inimigos maiores e mais complexos para enfrentar. Cada uma dessas batalhas tem um design único, onde o chefe não é apenas uma criatura com vida elevada, mas também uma ameaça que pode alterar a própria geografia da região, mudando o cenário durante a luta e forçando o jogador a adaptar sua abordagem enquanto o combate acontece. Esses chefões, que podem ser comparados a batalhas épicas contra seres de proporções titânicas, são apenas um dos muitos desafios que o jogo prepara. A batalha contra essas entidades não é algo que você enfrenta logo no início. Pelo contrário, Tears of the Kingdom dá total liberdade para o jogador explorar o mundo antes de decidir embarcar em tais missões. Isso significa que, em vez de ser forçado a seguir uma linha de quests e desafios, o jogador tem a opção de se preparar adequadamente para esses confrontos ao explorar Hyrule, coletar materiais, fortalecer Link e melhorar seu equipamento. Isso é uma excelente adição para quem quer aproveitar ao máximo cada aspecto do jogo, desde a culinária até a descoberta de segredos no mapa. Outro aspecto interessante das batalhas contra esses chefes é o uso do novo braço de Link, que agora possui uma garra misteriosa cheia de poderes desconhecidos. Esta garra, que substitui sua perda da Master Sword, não só adiciona uma nova dimensão ao combate de Link, mas também oferece novas formas de interagir com o ambiente. A energia que emana do braço de Link pode ser usada para interagir com objetos, abrir passagens ou até mesmo afetar as mecânicas de combate dos chefes, criando uma sensação de frescor e inovação que faz cada batalha ser única. Esse poder misterioso também adiciona uma camada extra de tensão, pois Link se vê forçado a utilizar essa nova habilidade para equilibrar a balança durante confrontos desafiadores. Além das batalhas contra as criaturas e os chefões, o mundo de Tears of the Kingdom é repleto de desafios ambientais, como terrenos inexplorados, zonas de gloom que devem ser evitadas ou superadas, e até quebra-cabeças naturais que exigem uma combinação de habilidades e recursos para resolver. Esse aspecto de exploração ambiental é complementado pelas novas áreas flutuantes, que não só expandem o mapa como também oferecem desafios específicos, onde o jogador precisa estar atento ao movimento do ambiente, ao mesmo tempo em que combate inimigos e explora as novas regiões. Esses desafios combinados tornam Tears of the Kingdom um jogo mais difícil, mas ao mesmo tempo mais recompensador. Cada inimigo derrotado, cada chefe derrotado e cada mistério desvendado traz uma sensação real de conquista, fazendo com que o jogador sinta que suas ações têm impacto no mundo ao seu redor. E acima de tudo, as batalhas oferecem uma variedade de experiências que vão desde momentos tensos de luta até grandes confrontos épicos, criando uma sensação de que Hyrule está mais viva e mais perigosa do que nunca. Quando você começa Tears of the Kingdom, o mundo de Hyrule se apresenta diante de você de forma imensa, cheia de novas e antigas ameaças, mas também com um vasto território esperando para ser explorado. Sabemos que o jogo te dá uma liberdade incrível desde o começo, mas como aproveitar isso da melhor forma possível? A primeira dica para quem está começando a jornada é focar na exploração de uma maneira eficiente. Por mais que seja tentador correr direto para as novas áreas do céu, ou até se perder pelas vastas planícies de Hyrule, se você realmente quer aproveitar o jogo e desbloquear novas possibilidades de exploração, sua primeira missão deve ser desbloquear as torres espalhadas pelo mapa. O objetivo aqui é simples, mas de extrema importância. Ao escalar essas torres, você libera a visão da região inteira. Isso significa que você poderá ver todos os pontos de interesse,
como santuários, locais de recursos, inimigos e até esconderijos secretos. Uma vez que você tenha esse mapa mais completo, as suas opções de exploração e aventura ficam muito mais amplas, e você vai poder se planejar melhor em relação aos objetivos e desafios à sua frente. Então, depois de escalar as torres e liberar o mapa, o próximo passo é procurar pelos santuários. Para quem jogou Breath of the Wild, os santuários já são conhecidos, mas em Tears of the Kingdom, eles ganham uma nova camada de importância. Não só eles funcionam como quebra-cabeças desafiadores que testam suas habilidades de raciocínio e resolução de problemas, mas eles também são essenciais para o seu progresso no jogo. Cada santuário oferece cristais como recompensa, e esses cristais têm um papel crucial. A cada 4 cristais, você pode fazer melhorias no seu personagem, aumentando a sua vida ou sua estamina. Essa evolução é fundamental, principalmente nos momentos em que você precisa escalar montanhas difíceis, ou quando precisa fugir de inimigos mais poderosos. Quem jogou o título anterior sabe o quanto essa mecânica pode fazer a diferença. Então, não deixe de completar esses santuários sempre que possível. Enquanto explora, vale lembrar que Hyrule é um mundo vivo, com mudanças de tempo, clima e até eventos específicos que ocorrem em várias regiões. Aproveite para pegar tudo o que conseguir ao longo do caminho, como materiais para cozinhar e construir, porque no início do jogo, esses itens vão ser extremamente úteis para suas primeiras aventuras. Além disso, fique atento aos diferentes tipos de terreno. As montanhas, florestas e rios de Hyrule não são apenas belas paisagens, mas também podem esconder segredos ou proporcionar atalhos valiosos para as suas viagens. Então, ao escalar uma montanha ou planar pelo céu, pense sempre nas possibilidades que esse ambiente oferece. Às vezes, você pode descobrir uma área secreta ou um ponto de interesse que, se explorado corretamente, pode facilitar bastante sua jornada. É interessante também observar como as mecânicas de escalada e planagem em Tears of the Kingdom foram aprimoradas em relação a Breath of the Wild. Link agora pode usar o ambiente a seu favor de maneiras mais fluidas, seja escalando com mais facilidade ou utilizando o paravela para planear do alto das montanhas ou de ilhas flutuantes no céu. As possibilidades de se movimentar por Hyrule ficaram ainda mais ricas e dinâmicas. E quando você desbloquear novas habilidades e ferramentas, a exploração vai se tornar uma verdadeira diversão, já que você poderá acessar áreas antes impossíveis de alcançar. Essas mecânicas de exploração, aliadas ao desbloqueio das torres e à busca pelos santuários, vão fazer toda a diferença na sua progressão no jogo. Seja estratégico. Ao explorar, foque nas regiões mais próximas e comece a dominar o mapa aos poucos. Desbloqueie as torres para ter uma visão clara do que está ao seu redor. E depois, vá atrás dos santuários para fortalecer o seu personagem. O progresso no jogo não precisa ser apressado, e sim cuidadoso e planejado. Com isso, você vai melhorar suas habilidades, fortalecer Link e desbloquear novas áreas para explorar. Tudo enquanto aproveita ao máximo as possibilidades de exploração e a liberdade que Tears of the Kingdom oferece. Agora, vamos mergulhar nas novas habilidades de Link, que trazem uma verdadeira revolução na maneira de jogar Tears of the Kingdom. Se em Breath of the Wild o protagonista já era conhecido por suas habilidades variadas e por ter um conjunto de ferramentas que permitiam grandes possibilidades, agora Link vai além, trazendo um conjunto de habilidades que não apenas ampliam suas opções de combate, mas transformam toda a experiência de exploração e resolução de puzzles. No total, Link tem 7 novas habilidades, e cada uma delas tem um papel fundamental para que você consiga avançar no jogo, além de oferecer oportunidades únicas para interagir com o mundo de Hyrule. Vamos ver em detalhes o que cada uma dessas habilidades pode fazer. A primeira habilidade que realmente impressiona é a Ultra Hand. Esta habilidade permite que Link mova e cole objetos ao seu redor. Uma mecânica que adiciona uma nova camada de interação com o ambiente. Com ela, Link pode pegar caixas, pedras, troncos e uma infinidade de objetos para montá-los ou manipulá-los de diversas maneiras. Mas o verdadeiro truque da Ultra Hand é a possibilidade de construir estruturas e até veículos. Sim, você leu certo. Link agora pode construir seu próprio meio de transporte para explorar o mundo de uma maneira completamente nova. Você pode juntar peças de madeira e até rodas para criar carrinhos improvisados ou plataformas flutuantes, facilitando o acesso a áreas mais distantes ou de difícil acesso.
Essa habilidade não só abre novas possibilidades na exploração, mas também adiciona um toque criativo, permitindo que os jogadores usem sua imaginação para resolver problemas ou navegar pelo mundo de maneiras inéditas. Mas não para por aí. A segunda habilidade, chamada Fuse, leva o combate e a personalização de armas a um novo nível. Com a habilidade Fuse, Link pode unir diferentes armas e escudos para criar combinações únicas e poderosas. Por exemplo, você pode fundir uma espada com um pedaço de pedra para criar uma lâmina mais forte e com maior alcance, ou até combinar um escudo com um pedaço de madeira afiada para um escudo mais eficaz no combate. A versatilidade dessa habilidade faz com que Link tenha ainda mais opções na hora de enfrentar os monstros e desafios do jogo. Além disso, ela incentiva os jogadores a buscar itens e materiais que possam ser combinados de maneiras criativas, trazendo um novo aspecto de experimentação ao gameplay. Cada novo item que você encontra pode ser uma chance de criar a combinação perfeita para enfrentar um inimigo específico ou para se adaptar a um novo tipo de desafio. A habilidade Ascensão também tem grande impacto na exploração de Tears of the Kingdom. Esta habilidade permite que Link atravesse tetos e suba para áreas mais altas, o que dá ainda mais liberdade ao jogador para explorar o mundo verticalmente. Muitas vezes, você se deparará com áreas de difícil acesso, como montanhas, prédios e cavernas com tetos altos. Com a ascensão, Link pode literalmente atravessar esses obstáculos e chegar a locais que de outra forma seriam inacessíveis. Essa habilidade adiciona uma nova dimensão à exploração, permitindo que você se movimente de maneiras mais fluidas e eficientes pelo mapa. Não importa se você está em uma cidade, em uma masmorra ou em um campo aberto. A ascensão te dá a capacidade de pensar em soluções criativas para alcançar seu destino, sem depender apenas de escadas, rampas ou equipamentos específicos. Outra habilidade incrível que Link tem à disposição é o Record, que permite que ele reverta a trajetória de objetos. Essa habilidade é essencial para resolver puzzles e alcançar plataformas em lugares complicados. Imagine que você precisa alcançar uma plataforma elevada, mas a única maneira de chegar até ela é jogando um objeto que vai se mover para um local específico, e depois revertê-lo para alcançar a plataforma. O Record permite que você manipule objetos de maneira estratégica, trazendo uma nova camada de complexidade para os quebra-cabeças que o jogo propõe. O uso criativo dessa habilidade vai ser essencial para explorar e avançar pelas diversas áreas do jogo, e também pode ser a chave para enfrentar certos inimigos que exigem mais do que apenas força bruta. Link agora também pode contar com uma habilidade simples, mas extremamente útil: a câmera. Essa habilidade permite que Link tire fotos do mundo ao seu redor, um recurso que vai muito além de uma simples mecânica de coletar memórias. As fotos podem ser usadas para registrar informações importantes, como locais especiais, pistas sobre onde encontrar recursos, ou até mesmo documentar monstros e criaturas que você encontra. Em algumas situações, essas fotos podem até se tornar parte de missões e objetivos dentro do jogo, incentivando o jogador a explorar o mundo com mais atenção aos detalhes e a buscar informações valiosas que ajudam no progresso da história. Por último, mas não menos importante, temos a habilidade de autoconstrução. Essa habilidade permite que Link crie construções incríveis, como pontes, plataformas e até veículos. Essa habilidade tem um enorme potencial para alterar a maneira como você joga, já que oferece novas formas de interação com o ambiente, especialmente nas áreas mais desafiadoras e nos cenários mais inóspitos de Hyrule. A autoconstrução é o tipo de habilidade que desafia a criatividade do jogador, permitindo que você construa tudo, desde pequenas estruturas improvisadas até grandes veículos para atravessar as vastas distâncias de Hyrule. O uso estratégico dessa habilidade vai ser um dos diferenciais de Tears of the Kingdom, já que você pode adaptar suas construções ao seu estilo de jogo e às situações que encontrar ao longo da jornada. Essas 7 habilidades, quando combinadas, oferecem uma incrível liberdade de ação e pensamento criativo. Desde resolver puzzles e explorar novos territórios até criar novas armas e estratégias de combate, as habilidades de Link em Tears of the Kingdom mudam completamente a dinâmica do jogo. O jogo oferece mais liberdade do que nunca, e as possibilidades são quase infinitas, incentivando os jogadores a pensar fora da caixa e a explorar Hyrule de maneiras inovadoras. Com tantas ferramentas à disposição, Link se torna um verdadeiro mestre da exploração e do combate, e a jornada em Hyrule nunca foi tão empolgante. Quando falamos de Tears of the Kingdom,
É impossível não destacar um dos maiores feitos da Nintendo: a capacidade de entregar gráficos impressionantes, mesmo rodando em um hardware que já está no mercado desde 2017, o Nintendo Switch. Se você já jogou Breath of the Wild, certamente ficou impressionado com os gráficos do jogo. O estilo de pintura aquarelada, que se tornou a marca registrada da franquia, trouxe uma atmosfera única e imersiva para Hyrule. Agora, em Tears of the Kingdom, esse estilo é aprimorado de forma impressionante, com texturas mais detalhadas e efeitos visuais ainda mais marcantes. É como se o jogo tivesse dado um salto no tempo, oferecendo uma experiência visual de tirar o fôlego, mantendo a essência que os fãs amam. Uma das primeiras coisas que saltam aos olhos é a melhoria nas texturas e na iluminação. As cores vibrantes que já eram características de Breath of the Wild agora se mostram ainda mais intensas e vivas. Quando você olha para o céu, por exemplo, consegue perceber a sutileza das transições de cores, que vão do azul profundo para o laranja e vermelho durante o pôr do sol. O reflexo da luz nas superfícies da água e nas pedras é mais nítido, criando um efeito de realismo que antes parecia inatingível em um console portátil. Mesmo em momentos de chuva ou neblina, os efeitos de iluminação ajudam a transmitir a sensação de uma Hyrule viva, sempre em transformação, com atmosferas variadas que encaixam perfeitamente com o ritmo e as mudanças de clima do jogo. Mas não é só a iluminação que merece destaque. O grande truque de Tears of the Kingdom está na habilidade de criar cenários mais complexos e variados, sem perder a identidade visual da franquia. As novas regiões do jogo, como as ilhas flutuantes e as áreas subterrâneas, são de impressionar. Antes de Tears of the Kingdom, poucas pessoas imaginavam que seria possível explorar o céu em Hyrule, mas agora, a sensação de planar por essas ilhas flutuantes é algo indescritível. O visual é grandioso, e as paisagens que se abrem diante de você têm um ar de mistério, como se a história de Hyrule fosse muito mais antiga e complexa do que imaginávamos. Cada bioma, desde as florestas densas e úmidas até as montanhas nevadas, tem uma personalidade única, com detalhes que tornam a exploração uma verdadeira delícia. As texturas das superfícies, como a neve que cobre as montanhas ou o musgo que cresce nas árvores da floresta, são meticulosamente feitas, e isso é algo que você sente quando se perde na imersão do jogo. A forma como os diferentes ambientes reagem à luz, seja sob o brilho do sol ou durante a noite, é um dos grandes trunfos gráficos dessa sequência. Em Tears of the Kingdom, o ciclo dia-noite é mais do que uma simples mudança de tempo. Ele se reflete diretamente na forma como você vê o mundo ao seu redor. E as áreas subterrâneas? Elas não ficam atrás. O ambiente abaixo de Hyrule ganha vida própria com uma sensação de claustrofobia, mas também com beleza sombria. As cavernas iluminadas por cristais, a vegetação exótica que cresce nas profundezas e as sombras que tomam conta de cada canto criam uma sensação de tensão e mistério, mas ao mesmo tempo, uma sensação de exploração única. O contraste entre o mundo acima e abaixo de Hyrule dá uma nova dinâmica à exploração, e os gráficos fazem com que você realmente sinta a diferença entre essas duas realidades. É interessante notar que, mesmo com essas melhorias gráficas, Tears of the Kingdom mantém uma performance estável no Nintendo Switch. A Nintendo fez um trabalho incrível em otimizar o jogo para que ele corra sem problemas, mesmo em momentos de grande ação ou ao explorar ambientes mais complexos. Mesmo com todos os detalhes e efeitos visuais, o jogo não perde performance, o que é uma verdadeira proeza, considerando as limitações de hardware de um console como o Switch. Esse equilíbrio entre gráficos deslumbrantes e performance sólida é o que realmente coloca Tears of the Kingdom em um patamar ainda mais alto. A variedade de biomas também é uma grande aposta visual do jogo. Cada região de Hyrule tem seu próprio estilo e características que vão desde as planícies abertas e secas, até as áreas tropicais e selvagens, ou ainda, os altos picos montanhosos cobertos por neve. Isso cria um contraste que enriquece ainda mais a exploração. Os efeitos de iluminação, como o nascer do sol ou o impacto das sombras ao atravessar as florestas densas, são incrivelmente bem feitos, conferindo uma sensação de realismo e beleza ao mundo aberto. Em resumo, Tears of the Kingdom não só preserva a beleza que fez de Breath of the Wild um marco, como também eleva a barra para um novo nível. Mesmo com um hardware que já está envelhecendo, o jogo surpreende com gráficos ainda mais detalhados, texturas aprimoradas e um mundo ainda mais vibrante e diversificado.
A adição das ilhas flutuantes e das áreas subterrâneas trazem uma variedade que encanta os olhos e cria uma imersão sem igual, mostrando que, mesmo com limitações, a Nintendo consegue tirar o máximo do seu console, entregando uma experiência visual que é tanto grandiosa quanto rica em detalhes. Mas você não está sozinho. Link, você é a única esperança. Agora que já estamos preparados, é hora de partir para a aventura. Fiquem com um pouco da minha gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, direto do meu Nintendo Switch Lite Hyrule Edition. Bora explorar, enfrentar desafios épicos e desvendar os mistérios desse mundo incrível. Então segura aí, porque a jornada está só começando. E aí, o que você achou de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Sem dúvida, esse jogo já se tornou um dos maiores sucessos da franquia e um dos títulos mais marcantes da história do Nintendo Switch. Com exploração, combate e mecânicas inovadoras, ele se destaca como um dos melhores jogos do ano. Mas eu quero saber a sua opinião. Você já jogou? O que achou do jogo? Comenta aqui embaixo suas expectativas e suas construções mais insanas. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre Zelda. Valeu, meus exploradores de Hyrule, e até a próxima aventura!